Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus que a certeza que temos que o Senhor vai falar está fundamentada na palavra dele, porque ele fala conosco, né? Então, não tenho dúvida de que o Senhor tem algo para nós, assim como teve na parte da manhã, ele tem algo muito específico para nós nesta noite também. Bem, as mulheres desta igreja, a minha gratidão por participar desse momento tão importante na vida de vocês, tá bom? Que vocês continuem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Pode vir um cansaço, pode vir, às vezes, o desânimo, mas a gente prossegue porque há um Senhor do reino que nos faz prosseguir, tá bom? É isso. Comigo, você já sabe que está o meu filho mais novo, saiu. Ele não tem 9 anos, então ele não foi para o culto infantil, ele tem 14, tá bom? Tem ele, o João Marcos está lá na PIB, e o menino chamado Mateus, que eu vou pedir a vocês que orem por ele. Mateus chegou na nossa vida, na minha vida, assim, repentinamente, um menino com muitos problemas familiares, muitos problemas intensos. E Mateus tem 9 anos e agora que está sendo alfabetizado. E esse é um desafio que Deus colocou para mim. Então, estou alfabetizando Mateus. Mas ele tem sérios problemas e agora, em outubro, há uma decisão muito séria a ser tomada. Ele corre o risco de voltar para Minas, para a casa da mãe. Deveria ser uma coisa muito boa, mas infelizmente não é. Então, se vocês puderem, orem para que Deus, na sua soberania, faça o melhor por Mateus. Tá bom? Bem, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Mateus. Deixa eu ver aqui. Mateus 3, capítulo 2. Mateus 3, versículos 1 e 2, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos ler juntos? Naqueles dias Senhor Deus, mais uma vez, o Senhor está nos dando o privilégio de estarmos reunidos aqui no templo. Aqui já foram entoados hinos que nos fizeram pensar, trazer à memória o seu sacrifício na cruz por nós, e que só tu és digno de receber toda a adoração. Aqui nós cantamos, ó Deus, hino que falou sobre a sua fidelidade a nós e como o Senhor tem sido fiel a cada um de nós. Aqui nós cantamos, ó Deus, que nós devemos nos render aos teus pés, porque o Senhor é tudo o que nós precisamos para viver. Nós cantamos aqui que nós podemos desfrutar do amor de Deus e que o Senhor pode restaurar a nossa família, pode restaurar a nossa vida, porque o Senhor é o Deus restaurador. E agora, Deus, quando nós lemos a tua palavra, nós estamos sendo chamados por João mais uma vez a estarmos nos arrependendo. Simplesmente porque o reino de Deus chegou a nós. Então, Pai, como o Senhor tratou conosco pela manhã, nos mostrando o que é o reino, que nós possamos nesta noite, na convicção que temos que fazemos parte desse reino, nos arrependermos daquilo que é necessário, para que então nós possamos viver de maneira digna a vida no reino e pelo Senhor do reino. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei
e que a tua palavra, que é viva e eficaz, é voz de Deus, alcance a todos nós nesta noite e que nós saiamos daqui diferentes da maneira como entramos. Não porque a Eliette está falando, mas porque a tua palavra é voz de Deus ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Mulheres cristãs vivendo o reino de Deus. Pela manhã, o Espírito Santo de Deus nos conduziu a refletirmos no que é reino de Deus e os benefícios que temos ao vivermos debaixo do governo de Deus. Isso é, dentro da vontade de Deus. E aí eu não sei como a palavra de manhã chegou até você, eu sei como chegou a mim, na verdade. Eu sei o que ela provocou em mim. Eu terminei a mensagem hoje pela manhã lendo um pensamento de John Wesley, e eu não quero terminar com ele, mas iniciar com o mesmo pensamento, quando John Wesley escreve assim: busque o reino de Deus e a sua justiça. Simplesmente almeje isso, para que Deus, reinando em seu coração, no meu coração, no nosso coração, então ele possa preencher o nosso coração com justiça. De fato, qualquer que busque isso, ou seja, qualquer que busque em primeiro lugar o reino de Deus, em breve procurará só isso. Porque quando a gente busca o reino de Deus, as outras coisas se tornam tão pequenas. No reino de Deus há satisfação, no reino de Deus há alegria, a paz, a comunhão. No reino de Deus há tudo quanto nós necessitamos. Então, o pensamento de John Wesley realmente deve nos ajudar a desejar somente isso. E aí, certamente, as demais coisas nos serão acrescentadas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, assim, mas numa festa de aniversário, a gente vai falar de arrependimento? Ah, sim, temos que falar. Por quê? O que vocês estão falando, afirmando, é que as mulheres desta igreja estão vivendo o reino de Deus. E se há reino, se há um Senhor, há uma vontade desse Senhor, dele vem tudo o que nós necessitamos, mas em nós há tudo, sabe, que precisa ser retirado. Então, é preciso falar em arrependimento. E eu quero trazer à nossa memória um conceito mais profundo sobre arrependimento, que diz assim: a palavra hebraica que se usa como equivalente a arrependimento é interessante. É a palavra teshuvah, que é o substantivo componente ao verbo shuva, que significa dar, que significa voltar, que significa retornar, que significa deixar a transgressão. Então, isso é arrependimento. E a gente entende bem isso, a gente sabe, a gente ensina isso para as crianças. Arrepender, você está andando em uma direção e você percebe que está indo pelo lugar errado e você dá a volta e retorna, porque esse lugar que estamos indo não é bom. Isso é arrependimento, é voltar-se, é sair do mal e voltar-se para Deus. Um teólogo chamado J.F. Moore, ele escreve assim: o significado primitivo e transparente do arrependimento no judaísmo envolve sempre uma transformação da atitude do indivíduo a respeito a Deus. Não há como falar em arrependimento e não falar em transformação. E, de repente, a gente pensa, a gente cai no erro de acharmos que lá fora estão aqueles que precisam de arrependimento, porque precisam de transformação. Mas quem disse que aqueles que já encontraram o Senhor do reino, que já se renderam ao Senhor do reino, não precisa ser transformado? Ah,
Faz aí uma caminhada dentro de você agora. Eu vou fazer em mim. E aí eu estou olhando para mim e percebendo, Eliette, olha, você precisa ser transformada nisso, nisso, nisso. Ainda. Embora eu seja salva em Cristo, com absoluta certeza disso, que o céu me aguarda, mas nessa caminhada, nessa peregrinação que estamos, ainda há coisas em mim que precisam ser renovadas, transformadas, retiradas pelo poder de Deus, já que eu estou afirmando com as irmãs que nós estamos vivendo dentro do reino de Deus. E aí, esse teólogo continua dizendo assim: quanto à conduta do indivíduo, do povo que se arrepende, a consequência direta do arrependimento é a reforma moral. E ele diz religiosa. E aí eu me atrevo a tirar a palavra religiosa e falar: quanto à conduta do indivíduo, do povo que se arrepende, a consequência direta do arrependimento é a reforma moral e espiritual. Nós precisamos, todos nós, sermos transformados na nossa espiritualidade. E aí pode-se ter, então, a interrogação: mas Eliette, ser transformado em quê? Vamos lá, eu vou te dar alguns exemplos. Eu não vou pedir você para levantar a mão ao fazer a pergunta: você ora todos os dias? Eu creio que sim. Então, se você ora, a transformação nessa área, sabe qual é? Orar ainda mais. Você lê a Bíblia todo dia? Eu não vou pedir para você levantar a mão. Porque se a Bíblia é voz de Deus, é no mínimo estranho o fato de eu não querer ouvir a voz de Deus lendo a sua palavra diariamente. Então, se você ler a Bíblia, um fator de transformação é ler ainda mais. Até porque o nosso Senhor Jesus já nos disse, ele disse para os fariseus: olha, vocês erram por não conhecerem a palavra, nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O povo erra por falta de conhecimento. Então, Bíblia no povo, na vida do povo de Deus, é coisa séria. Bíblia na vida do povo de Deus é livro que tem que permanecer aberto todo dia e lido todo dia. Porque senão nós não vamos resistir. O inferno se levanta contra nós todos os dias e de forma cruel. Então, se eu não ler a palavra, se eu não me revestir do poder de Deus através da palavra, eu não conseguirei resistir. Eu não sei você. Mas é na palavra que eu vou encontrar, diante das aflições deste tempo presente, eu vou encontrar a palavra de Deus, o conforto que eu necessito. Quando eu leio diante das minhas aflições, o homem que, entendendo que é isso, ele escreve: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É lendo a Bíblia que eu entendo isso. Diante das aflições desse tempo, quando eu leio a Bíblia, eu posso ouvir a voz de Deus: olha, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. É lendo a Bíblia que eu descubro isso. É lendo a Bíblia que eu sei que um homem um dia escreveu assim: olha, desde a antiguidade, ainda não se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Então é lendo a Bíblia que eu sei que eu posso esperar em Deus, porque ele tem uma resposta, ele tem uma solução, ele tem um livramento, ele tem tudo que eu necessito. E você também. Mas é lendo a palavra. E é essa palavra que vai provocar, então, uma
reforma, uma transformação espiritual em mim. Meus irmãos, a gente precisa compreender que se esse domingo não me tornar uma pessoa melhor, se eu não me tornar uma serva melhor diante de Deus, ele passou, só passou na minha vida, mais um domingo. Mas se eu compreender que esse domingo eu vim ao templo, e aqui a palavra de Deus foi explanada, e aqui nós cantamos, fizemos declarações para o nosso Deus. Nós declaramos esta manhã, olha, busca aí primeiro o reino de Deus. Foi isso que as irmãs cantaram. Agora, se só cantou, se só cantar, foi só mais um domingo, foi só mais um hino ensaiado e cantado. Mas se for vivido, esse domingo, 25 de setembro de 2022, vai fazer diferença na nossa vida. O arrependimento é a condição única, mas inexorável do perdão divino e da restauração do homem. O perdão é o favor divino, nunca negado a quem se apresenta diante de Deus genuinamente arrependido. E aí, nesse momento, a gente pode lembrar daquele homem, designado como homem segundo o coração de Deus, que pecou, que se afastou dos propósitos de Deus, que se envolveu no pecado de tal forma que ele perde a visão daquilo que Deus tem para ele. E ele arquiteta a morte de uma pessoa. E ele deseja aquilo que não é dele. E ele se envolve num relacionamento que não deveria. Aos nossos olhos, poxa, mas um homem segundo o coração de Deus. Mas ele entende quem é Deus, ele entende quem é o soberano. Aí, com o coração contrito, ele chega para Deus e fala: Pai, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu pecado eu envelheci de tão pesado que era. Mas Deus, cria em mim um coração puro. Renova em mim o espírito reto. É isso que ele pede. E o Senhor, ao perceber a veracidade no coração de Davi, ao perceber que aquele homem se joga diante de Deus, ele se rende. Ele se rende. Então, o perdão de Deus é manifestado na vida dele. Estamos diante de João falando: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O aparecimento de João Batista, meus irmãos, foi como um ressoar repentino da voz de Deus. Deus pega esse homem para chamar o povo ao arrependimento. Assim como ele usou Oséias anos antes, como profeta de Deus, para chamar o povo para voltar. Olha, vinde, retorne para Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Foi isso que Oséias fala lá para o povo. Que embora tivessem visto o poder de Deus se manifestar, eles deixavam Deus. Eles não prosseguiam, então Deus precisava levantar homens para chamar o povo de volta. E talvez, meus irmãos, aqui dentro, tem alguém que precisa voltar. Voltar para a comunhão com o Pai. Voltar a sentir a alegria de servir a Deus. Como o salmista diz, olha, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Talvez exista alguém aqui dentro que precise voltar. Voltar para uma vida próxima de Deus. Voltar a sentir desejo de ler Bíblia. Voltar a sentir desejo de orar. Voltar a sentir desejo de estar na igreja, trabalhando, apesar de. Os profetas, na época de João, uma época antes, a gente sabe disso,
Os profetas haviam se calado. Foram 400 anos sem profecia. 400 anos que Deus silenciou. E aí agora, a mensagem de João vem como uma denúncia do mal. João chega para denunciar o pecado. Ele chega para chamar os homens a viver essa justiça. A justiça de Deus. E aí, eu quero compartilhar com você a leitura de um parágrafo. Esse livro aqui, A Oração Muda as Coisas, uma pergunta. Nós estudamos esse livro com as mulheres lá na igreja. E o R.C. Sproul, ele fala sobre o reino de Deus assim. Um tema central nas escrituras é o reino de Deus. Era o principal pensamento do ensino e da pregação de Jesus. Jesus veio como cumprimento da mensagem de João Batista, que era clara, precisa e simples. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Eu não sei como essa palavra chega a você hoje. Porque uma coisa é me arrepender dos meus pecados, o arrependimento em relação à salvação. Esse arrependimento, eu quero crer que você já teve. Agora, talvez a gente precise ouvir essa palavra, arrependei-vos, pensando nos nossos pecados. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No Sermão do Monte, Jesus se focalizou no reino, o tema-chave de sua pregação. Por causa deste foco, o sermão era mais do que simplesmente uma apresentação ética de princípios para viver bem. Jesus estava falando sobre os traços de caráter de pessoas que vivem um estilo de vida redimido no reino de Deus. O rei chegou, Cristo se assentou exaltado à direita de Deus e reina como rei. Amém? É isso. Cristo reina como rei. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Vocês sabem que existe aquele tipo de pregador que fala assim, vira aí para o lado e manda falar não sei o que lá o quê. Não tem isso? Mas eu não vou fazer isso, não. Vou não, fique calmo. Gosto não, entende? Mas eu creio que nessa noite, numa só voz, a gente pode falar assim, o rei chegou, ele reina como rei. Vamos falar? O rei chegou, ele reina como rei. Amém. E ele tem que reinar como rei na minha vida, na minha casa, na igreja, no meu dia a dia. Não é simplesmente repetição, uma repetição de uma frase de efeito. Não é isso, meus irmãos. Porque frases de efeito passam. Mas é a gente pensar nesse governo de Deus que estabelece em nós, então, essa vida em Deus. E aí eu quero trazer, então, algumas lições para nós. A primeira, onde o reino de Deus chega, a transformação de vida. Se você foi transformado, foi porque você teve um encontro com Deus. Quem é cidadão do reino precisa ter um padrão de vida digno do rei. Precisa lutar por viver uma vida de santidade. E aí eu me apego às palavras de Pedro. Quando este homem, usado por Deus, ele fala assim, 1 Pedro capítulo 1, a partir do 13. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes,
obedientes. Não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, que tinha em tempos passados, na vossa ignorância. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: sereis santo porque eu sou santo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Gente, que coisa maravilhosa saber que nós somos peregrinos. A gente não é desse mundo. Sabe? Pensa no mundo agora. Pensa, amanhã, se Deus nos der a oportunidade de acordarmos, de ir para o trabalho, vamos fazer um exercício? Saia de casa assim, olha, eu sou um peregrino. Não pertence a esse mundo. Vai para a escola pensando, eu sou um peregrino. Isso que acontece aqui não tem nada a ver comigo. Vá para a sua faculdade, para o seu trabalho, pensando assim, eu sou uma peregrina, eu sou um peregrino. O que acontece nesse mundo não me diz respeito no que tange a envolvimento. Me diz respeito no que tange a orar, a clamar, a interceder, a pedir a Deus que faça alguma coisa na nossa nação, nesse mundo. Então Pedro fala isso: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos seus pais, mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Onde o reino chega, aí há transformação. Arrependei-vos, pois. Onde o reino chega, a segunda lição. Onde o reino chega, aí a compreensão e obediência à sua vontade. Onde o reino chega. Lembra de Maria, a mãe de Jesus, uma moça que estava noiva, e de repente um anjo chega e fala: olha, Maria, você vai ser a mãe do Salvador. Ela deveria ter entrado em parafuso, afinal de contas, ela vai aparecer grávida, sem ser casada. Como que é isso, jovem? Mas essa mulher simplesmente fala assim: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Isso está registrado em Lucas, capítulo 1. No verso 38, obediência, a despeito da ordem dada, onde há compreensão da vontade de Deus, do reino de Deus, então há obediência, há compreensão. Efésios 5, eu vou lá ler, você pode apenas ouvir. Efésios 5, aí. Efésios 5, de 15 a 17, diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos. Andar longe da vontade de Deus é tolice. É tolice. Andar fora dos propósitos de Deus, para quem já conhece esse Deus, é tolice. Deixar de vir à igreja por qualquer circunstância, para quem já esteve aqui e sabe o que acontece aqui, é tolice. Falo isso com muito amor, mas é verdade bíblica. Portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Meus irmãos, me veio aqui à mente agora, segunda-feira eu estava dando aula, não, sexta-feira,
E a gente estava avaliando lá com a turma de teologia e educação o que é igreja. E aí eu comecei a aula falando assim, vamos levantar os problemas existentes na igreja. Gente, veio tanto problema, você chega, gente. Passamos uns 45 minutos, o primeiro tempo de aula, falando dos problemas que há na igreja. Saiu muita coisa. Eu falei assim, tá, agora que nós falamos dos problemas, vamos falar das coisas boas que acontecem na igreja? Aí uma das alunas começou a falar, mas ela voltou novamente para os problemas. Eu disse, gente, a gente não vai conseguir falar sobre as coisas boas quando um rapaz, um aluno, em lágrimas, falou assim, professora, na igreja, há amor, há comunhão. Na igreja, quando um sofre, a gente sofre juntos. E ele falou isso chorando, gente, porque o pastor dele havia passado por um problema tão sério de enfermidade, e a igreja abraçou, os irmãos andaram junto, caminharam junto, choraram juntos. Isso é igreja. Por mais que tenhamos problemas, é igreja. A gente tem que ter prazer de estar na igreja. E aí eu relembrei para eles aquela analogia que você já deve ter ouvido sobre a arca. A arca era um lugar barulhento, era um lugar que não cheirava bem, era um lugar talvez obscurecido, era um lugar desconfortável, mas ainda assim era melhor estar lá dentro do que lá fora. Porque lá dentro tinha vida, lá fora é morte. Isso tudo para a gente pensar que onde o reino de Deus chega, a compreensão e obediência à sua vontade, e eu não tenho medo de afirmar que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós estejamos aqui dentro da igreja, adorando a Deus, servindo a Deus, ouvindo a voz de Deus, nos derramando diante de Deus, nos arrependendo diante de Deus, orando a esse Deus. Essa é a vontade de Deus. Bem, terceira e penúltima lição. Onde o reino de Deus chega, a palavra que liberta é anunciada. E conhecereis a verdade? Ah, libertou não. Vou falar de novo. E conhecereis a verdade? É isso, agora sim. Veja bem, olha essa história, que talvez, certamente você já leu, mas olha o que acontece aqui na narrativa de Lucas, capítulo 13, que diz assim, Jesus cura uma mulher no sábado. Lucas 13, versículo 10, a partir do 10. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade, já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia, presta atenção nessa expressão, e não conseguia endireitar-se de modo algum. Existem coisas na nossa vida. Às vezes existem coisas na vida dos nossos filhos, às vezes existem coisas na vida do cônjuge, às vezes existem coisas na igreja, às vezes existem coisas que nós não vamos endireitar de forma alguma. Ah, como eu queria ter poder para endireitar algumas coisas, algumas pessoas. Ah, como eu queria. Como eu queria ter poder para endireitar coisas em mim mesma. Mas tem não. Mas olha o que acontece nessa mulher, com essa mulher. Vendo-a, Jesus a chamou. Olha a palavra que liberta. E disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela se endireitou. Simplesmente porque Jesus verbalizou a cura. Porque ele deu uma ordem. E então aquela mulher passou a glorificar a Deus.
Nós estamos diante do Deus que conserta coisas e pessoas. Tem coisas para serem endireitadas na sua vida? Estamos diante do Rei que conserta qualquer coisa. Por fim, quarta e última lição. Onde o reino de Deus chega, a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, particularidade do que é justo e correto. Se estamos vivendo no reino de Deus, nós vamos ter atitudes justas e corretas. Porque o nosso Deus é justo. No nosso coração não há justiça. Nós não sabemos fazer justiça. Por isso a gente precisa que o nosso coração esteja cheio da justiça de Deus. Para que então a gente possa agir conosco e com o outro de maneira justa. Paz. A gente pode pensar em paz como aquela paz que só Jesus Cristo dá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que Jesus dá excede o entendimento que diz a palavra. Que coisa estranha é enterro de crente. Sabe por quê? Ali a gente vê a expressão dessa paz que excede o entendimento. Gente, eu posso afirmar para vocês que o sepultamento do meu pai foi a coisa mais linda. Embora o coração doído, mas ver o povo de Deus cantando, ver o povo de Deus sentindo o conforto do Senhor. É isso. Paz que excede o entendimento. Paz que invade a alma, mesmo quando a alma está chorosa, aflita, sofrida. Essa é a paz que vem de Jesus. Mas a gente pode pensar também em paz. Como diz Paulo, olha, quando depender de vós, tende o quê? Paz uns com os outros. Ah, gente, que coisa difícil. Porque às vezes o outro está querendo guerra. Às vezes o outro está querendo guerra. E aí, quando você vai compreendendo as questões do reino, você fala assim, ai, não, eu vou ficar quieto. Mesmo quando o outro está querendo guerra. E não é uma coisa fácil. Não é. Porque aqui dentro da gente tem uma coisa que se chama personalidade, vontade. E aí, a nossa natureza, sabe como é? Se você me ofende, sabe o que a minha natureza quer fazer? Te ofender também. Mas aí, quando a nossa natureza é transformada pelo poder de Deus, quando ela me ofende, eu compreendo que Jesus diz assim, se teu inimigo tiver fome, vai lá, dá-lhe de comer. Se tiver sede, é assim. Quando depender de vós, tende paz com todos. Depende de você. O mundo vai dizer assim, quando um não quer, a gente não briga. Mas a gente não fala só isso, não. A gente é mais profundo. O Senhor do Reino já nos ensinou que as coisas difíceis para nós, Ele nos ajuda a conseguirmos fazer. E aí, por fim, Ele fala de alegria. No reino de Deus, quando o reino de Deus chega, a justiça, a paz e a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, vale ou não vale a pena servir a esse Deus e estar no reino de Deus? Bem, meus irmãos, eu caminho agora para a nossa aplicação diante de tudo que o Senhor colocou diante de nós. E aí vai parecer que eu vou apresentar um elemento novo. E daria uma outra mensagem. Se a gente fizer uma vigília, eu faço uma outra mensagem. Não, né? Então tá bom.
Mas eu quero trazer um elemento novo aqui. Um homem que compreendeu, ou melhor, ele fez um incrédulo compreender o que é o reino de Deus. Vou repetir. Um homem que fez um incrédulo compreender o que é o reino de Deus, simplesmente porque ele viveu o reino de Deus. Simplesmente porque ele viveu segundo o reino de Deus. Simplesmente porque ele viveu segundo os padrões estabelecidos pelo rei. Eu estou falando de Daniel. O Daniel, que as pessoas olhavam e falavam assim, nele há o espírito de 7 deuses. Não, só havia nele o espírito de um único Deus. Mas pelas experiências vivenciadas por Daniel, um dia Dario faz o seguinte decreto: em todo o domínio do meu reino, quero que os homens tremam e temam o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva. Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Sabe quem falou isso, meus irmãos? Um homem incrédulo que olhou para alguém que viveu o reino e ele aprende com essa pessoa que esse Deus livra, salva, faz sinais e maravilhas. Dario viu sinais e maravilhas na vida de Daniel, por isso ele faz esse decreto. E aí eu tenho que perguntar para mim, Eliette, o que as pessoas veem na sua vida, para que elas possam então afirmar, o Deus dela salva, livra, faz sinais e maravilhas. O que as pessoas lá no seu setor de trabalho veem em você, para que elas possam afirmar, o Deus dele livra, salva, faz sinais e maravilhas. O que você, adolescente crente, está aqui o meu filho de 14 anos. Então eu vou te usar como exemplo. Pedro Lucas, o que os seus amigos veem na sua vida para que eles possam afirmar, o Deus do Pedro Lucas livra, salva, faz sinais e maravilhas. O que, minhas irmãs? As mulheres que convivem com a gente, as nossas vizinhas, as irmãs aqui dentro da igreja veem na nossa vida de tal forma que elas, outras mulheres, possam olhar para a gente e falar, o Deus dela livra, salva, faz sinais e maravilhas. Esse é o desafio que vocês colocaram diante de nós quando escolheram o tema desse aniversário. Bem, eu acho que a conclusão só pode ser uma. Busquemos viver vivendo. Sabe? Sabe aquela coisa, Alda, que a gente aprendeu, esperar esperando? Estou pegando aqui e usando como exemplo. Vamos viver vivendo o reino de Deus. Só um lembrete. Vivendo está no gerúndio. Para quem é bom de português, você sabe disso. Viver está no gerúndio, que expressa uma ação que está em curso. Está acontecendo. Estou vivendo. Ou também expressa um sentido de progressão. Eu vivo hoje, estou vivendo hoje, vivendo amanhã. Eu estou progredindo em viver no reino de Deus. Meus irmãos, homens e mulheres que aqui estão, foi isso que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para trazer a essa igreja. Eu espero que eu saia daqui, a começar por mim, desejosa de viver vivendo
o reino de Deus na minha vida. Para que as pessoas possam olhar para mim e dizer: o Deus dela salva, livra, faz sinais e maravilhas. Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor é tão bom, mas tão bom, que o Senhor, de uma forma tremenda, fala conosco, porque é a tua palavra. Deus, não nos deixe sermos apenas ouvintes, mas que nós possamos praticar aquilo que o Senhor do Reino colocou diante de nós neste domingo. E que nós saiamos daqui dispostos a sermos quebrados, quebrantados na nossa maneira de viver, para que nós vivamos segundo o teu governo, a tua vontade, a tua soberania, para que então a gente possa, como peregrinos nesta terra, caminharmos rumo à terra prometida que nos aguarda. E ouvirmos então naquele grande dia: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Em nome de Jesus. Amém.